CBN Amazônia, ele, Rômulo Pinheiro, para aquele nosso bate-papo de toda quarta-feira, aquelas informações que foram destaques, que são destaques, na verdade, em Brasília, e ele traz aqui todos os detalhes para a gente a partir de agora, né, Rômulo? Bom dia para você, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e muito bom dia aí, o Dayan, em Macapá. Bom dia, meu amigo. Antes de começar os assuntos, queria fazer um pedido ao amigo. Faça. Venha nos visitar aqui em Macapá, Rômulo. Prepare Vem aqui na aí. CBN bater um papo. Prepare aí Eu faço o convite açaí. no ar, logo, para deixar Então, pronto. o homem balançando logo. Mas vai ter traslado aéreo, hospedagem já incluso? Não? Como é que vai fazer essa questão aí? Não, eu falei de hospedão. Não gagueja não, não gagueja não. Vem. Convida, pacote Aí já completo. complica. Pacote Pode completo. organizar a questão da hospedagem, alimentação. Beleza, então vamos me programar para Mas semana que vem. Você pode ajudar para vir de canoa daí também. Pô, meu amigo, muito obrigado, meu amigo. Você é um amigo, viu, amigo? O mais interessante é que o Dayan Mas já que falou. prazer, E sabe, Dayan, Oi, amigo. você vai pagar um camarão no bafo para ele, que eu tô sabendo. Ô, rapaz. Essa Mas orla se de você Macapá. falou, tá dito, meu patrão. Deixa comigo. Só te digo, venha. Venha, você será bem recebido aqui. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tamo aí já já. Tá certo. Bora lá, Rômulo. Fake news, aborto e drogas, as pautas da política e do judiciário para 2024. Em Brasília tem muita coisa pela frente. Pois é, meu amigo Max. A gente sabe que esse final de mês está tudo parado, o judiciário está em recesso, o Congresso está em recesso, volta aí em fevereiro, mas já há uma pressão muito grande para que alguns assuntos que foram temas debatidos durante o ano, que retomem no primeiro semestre agora de 2024, tanto no Poder Executivo, aliás, tanto no Poder Legislativo, como no Judiciário. O Poder Executivo não para, continua trabalhando independente de tempo, mas o recesso, tanto do Judiciário como do Legislativo, agora em fevereiro terminando, e um dos assuntos que veio à tona recentemente e já há uma discussão prévia lá no Senado e na Câmara para ser retomada imediatamente, é a questão do PL das fake news. E isso porque é o PL 2630, porque recentemente, Max, a gente ficou sabendo agora a situação daquela moça que tirou a própria vida em razão daquela série de boatos, né, que ela está envolvida com um comediante famoso, e a moça tinha depressão, e em razão dessa irresponsabilidade de transmissão de notícias falsas, só para contextualizar, a moça sofreu esse ataque falso e, em razão da pressão toda, acabou tirando a própria vida. E esse assunto tão grave elevou a pressão para que esse projeto voltasse à tona, porque há um lobby muito grande das empresas, né, chamadas Big Techs, e há também um lobby muito grande de setores da sociedade civil que não querem qualquer tipo de ingerência de redes sociais, né? Então, esse assunto encontrava uma barreira muito grande no Congresso, encontra até hoje. O Google, inclusive, lançou uma campanha logo depois da apresentação do projeto, dizendo que havia desinformação, contrária ao projeto. Depois foi notificado pelo Ministério da Justiça para ser retirado do ar essa propaganda do Google. Então, acabou abafando um pouco, mas com esse assunto à tona, ganhando as manchetes, voltou-se a pressão para a votação agora em fevereiro. Muitas pessoas tentaram massificar a questão da censura, querem censurar a internet. É uma coisa completamente diferente, né, Rômulo? O serviço de desinformação vai nesse sentido, Max, porque você vê que qualquer setor da economia comum tem regulamentação, né? A pessoa quer vender um produto na feira, ali na esquina, tem regulamentação. Aí, um produto que movimenta bilhões e bilhões, as pessoas têm a perspectiva de que tem que ser a mão livre do mercado deve comandar. Isso não é bem assim. E regular não é tirar a liberdade de expressão. E tem uma coisa diferente aí, né? Muita gente acha que regular vai dar... vão derrubar as redes sociais, vão fazer uma série de coisas para tentar calar aquela pessoa. Mas as pessoas confundem fake news, não é informação, fake news não é nada. Se é para derrubar fake news, é fake news. Não é liberdade de expressão. Você não pode ter liberdade de expressão para atacar pessoas, para xingar pessoas. Para também, no caso da moça que infelizmente tirou a própria vida, e esse caso veio à tona aí, tem duas situações. A irresponsabilidade de um perfil e a irresponsabilidade de algumas pessoas que começaram a atacar essa menina também nas redes sociais.
Pois é, isso é uma questão muito grave, até porque o que ficou mais crítico, Max, é que quando foi divulgado essas mensagens, esse perfil tinha aproximadamente 22 milhões de seguidores. Perdeu 1 milhão depois dessa confusão, mas ainda assim tem mais de 20 milhões de seguidores. E quando essas notícias foram veiculadas na rede social, a família da moça entrou em contato com a rede social específica e a pessoa ironizou, falou, olha, não sou jornalista. O dono da página. É, o dono da página. Então não tem obrigação de nada, então vou deixar como está, propagando uma notícia falsa. E desdenhou ainda, falou que porque após o pronunciamento, que foi um texto muito longo, ele desdenhou ainda falando que a redação do Enem já passou, então ainda fez uma gracinha antes da tragédia acontecer. E é algo lamentável isso, né? Que o relator do projeto é o deputado federal Orlando Silva, né, do PCdoB. Ele acredita que vai avançar essa proposta para ser a votação na Câmara em 2024. E se espera que, de fato, tenha uma atitude, que nós tivemos que perder uma moça devido a isso. Tem que ter uma pressão popular para que se o nosso parlamentar possa, colocando o popular, se mexer, se movimentar, ficar engavetado, coisas importantes de fato para o nosso país. Exatamente, Dayan. E veja que não é nada, o projeto de lei, a gente pontua aqui algumas coisas, por exemplo, nós temos aí a obrigação das plataformas em proibir contas automatizadas, ou seja, geradas por robôs, em proibir plataformas de acima de 2 milhões de usuários que se encaminhem mensagens em massa, mandar relatórios semanais, mensais, enfim, de acordo com a situação, para os órgãos de controle. Então você vê que não é nada absurdo do ponto de vista de regulamentação. E aí há uma desinformação muito grande, por quê? Porque ainda se tem aquela imagem de pessoas que querem ter o suposto direito de falar o que querem, ou da forma que quiserem, sem nenhum tipo de consequência, sem nenhum tipo de responsabilidade. Então você vê, divulgar uma notícia que, por mais que eu não saiba se é verdadeiro ou não, é uma responsabilidade minha que estou divulgando, ainda mais pessoas que têm milhões e milhões de seguidores. E isso gera uma repercussão muito grande. A difamação que foi cometida contra essa moça, isso é um crime. Então, a pessoa que divulga uma informação falsa, a pessoa que dá a primeira notícia comete o crime de difamação, mas aquele que propaga essa notícia também comete crime de difamação. A internet só é um meio para que isso aconteça. Então, Rômulo e Max, uma situação que eu vejo também em relação a algumas redes sociais, de fato, não estão agindo de forma, eu colocaria, correta quando tem uma situação dessa em outras abordagens também, de ter transparência, de ter uma maior, eu diria, algum sistema para verificar essas pessoas que usam isso para praticar um ato criminoso, sabe? As redes sociais. Dayan, o grande problema, e eu me preocupei até em pegar essa informação, sim, porque como é que é feito hoje o sistema de identificação de pessoas que eventualmente cometem esse tipo de situação? Então a pessoa procura lá um advogado, é claro, e esse advogado vai procurar um magistrado para relatar uma situação X de alguém que criou um perfil falso. Né? Então essa plataforma ela é comunicada através da via judicial, essa plataforma comunica o provedor de internet, que a partir dessas informações comunica, identifica ou tenta identificar aquela pessoa anônima. O grande problema é que a tecnologia da informação está à frente, né? Então a pessoa que usa um VPN ou usa qualquer tipo de rede social, de Wi-Fi que não seja identificado facilmente, ele consegue burlar isso. Não é tão fácil assim, né, identificar essas pessoas. Mas ainda assim tem que ter algum tipo de instrumento para que isso seja alcançado. Hoje nós temos, sim. Como identificar não é fácil, claro, mas é possível identificar. Agora, o que se discute é a responsabilidade dessas empresas de tecnologia na divulgação dessas informações. É aquela situação, eu não sou responsável, cada um é responsável pelo que ele publica, então eu, como empresa, não vou me responsabilizar. Quando a gente percebe que não é esse o caminho. As empresas de tecnologia têm, com certeza, a responsabilidade, pelo menos na parte jurídica ainda não, mas terão a partir do projeto, de responder perante os órgãos judiciais por aquilo que as pessoas divulgam nas suas redes. Existem controles da Ian Max. Por exemplo, se você quiser colocar hoje
uma mensagem de conteúdo ofensivo numa plataforma dessa, vai haver uma censura. Não é possível. Até tem pessoas que colocam mensagens cifradas, Sim. né, trocando letras por números para evitar esses filtros que as redes sociais têm. Então já existe uma preocupação das redes em filtrar certos vídeos, certas informações, só que o que elas querem é não ser responsabilizadas por eventuais crimes que os seus usuários praticam. E aí aumentar esse controle, forçar com que as empresas tenham uma responsabilidade é uma forma de intensificar esse controle, não daquilo que vai ser dito, mas filtrar aquilo que é crime e o que não é crime. A gente está falando de crimes. Essa moça sofreu um crime. Essa moça tirou a própria vida porque ela sofreu um crime chamado difamação. Para quem acha que isso é pouco, Max, para quem acha, porque as penas são poucas, são curtas para difamação, para calúnia, para injúria, crimes contra a honra, de fato as penas são pequenas. Mas as consequências são gravíssimas. A gente acabou de ver, e não só isso não é um caso isolado. Nós temos vários e vários casos que as pessoas tiram a própria vida em razão daquilo que é divulgado. Por exemplo, mulheres, principalmente, que têm imagens vazadas de fotos íntimas. Então são pessoas assim que sofrem um dano terrível, porque a internet é um meio de propagação em massa. Inclusive a própria legislação informa que a pena até aumenta quando é essa difamação, por exemplo, propagada por meio de massa. Então, o que a gente está discutindo aqui no futuro, com um projeto aprovado ou não, acredito que vá, a partir de então, mas a ampliar a responsabilidade dessas operadoras de telefonia, a responsabilidade das redes sociais, das empresas de comunicação em geral, para que isso seja uma forma de evitar graves abusos que venham ocorrendo até hoje. E aí você vê na questão, Max, por exemplo, na pandemia, nós tivemos uma série de informações veiculadas por essas empresas claramente falsas, né? Terra plana, vacina não funciona, essas coisas absurdas que mataram muitas pessoas, essas informações. Mataram pessoas mesmo, a gente sabe disso. A omissão e a desinformação, né? E assim, eu acho que, pelo menos para a gente concluir esse assunto e só essa etapa da conversa, que daqui a pouco tem mais, eu acho que, por exemplo, o rigor de você abrir uma conta bancária num banco digital, eu acho que você poderia usar como modelo para as redes sociais. No caso, uma pessoa, um CPF só pode criar uma conta. E quando criar essa conta, ou no máximo duas, com reconhecimento facial, né, com todos os documentos. Mas isso através somente da regulamentação. Então, não adianta a gente só ter ideia, criar por aqui, conversar aqui, se não tem um projeto aprovado e essa regulamentação, que essa regulamentação aconteça. Agora, até essa regulamentação, tudo que gira em torno da fake news virou um cabo de guerra entre esquerda e direita. Não tem como a gente dissociar, Rômulo. Não, nunca teve. O que acontece é que agora, com os meios massificados de informação, esse debate ficou muito mais ampliado. Mas essas informações falsas existiram desde o governo aí de início da República Velha, já se tem essas notícias. O telefone sem fio. O telefone, as cartas de Arthur Bernardes, aí você vai pegar o próprio Getúlio no passado também, Carlos de Lacerda, o plano Cohen, que era um plano inventado pelos comunistas para tomar o Brasil, que esse plano nunca existiu. Na verdade, foi um plano forjado lá pelo capitão do exército da época. Então, assim, essas notícias falsas sempre existiram. Agora, se dá mais projeção a isso, porque o alcance aumentou muito grande. E aí você vê, Max, uma outra circunstância baseado nisso, é que, em razão dessa discussão política, se freia um instrumento de controle dessas fake news, porque você vê gente que acha que isso é um projeto do governo, que hoje é de esquerda, então quer barrar porque entende que tem que ser tudo liberado. Do outro lado, as pessoas entendem que tem que regulamentar tudo e isso vai ficar muito restrito, e aí o pessoal de lá começa a reclamar. Então você vê que a questão aqui não é a preocupação com as consequências, sim é a preocupação com o espectro político, ideológico. Passou um projeto meu da esquerda, da direita, então isso que importa, eu vou paralisar tudo que vem de lá porque é prejudicial. Quando não é assim que deve funcionar o mundo político, infelizmente. Bom, são 11h19, Dayan, bora pro intervalo, porque daqui a pouco a gente continua com esse bate-papo, bora? Então vamos embora que tem muitos assuntos a abordar com o Rômulo hoje. Vamos lá. CBN Pautas do Dia. De volta com o CBN Pautas do Dia, ao vivo para o Pará e também ao vivo para o Amapá. Já são 11h23. Rômulo Pinheiro, continua com a gente.
nós já falamos dos principais assuntos no cenário político e também do judiciário para 2024 lá em Brasília. Tudo que acontece lá é importante para todos aqui no Brasil. Fake news já foi o primeiro ponto. Falaremos também sobre aborto e drogas. Mais polêmica, mais quebra de braço e mais discussão em Brasília. Pois é, Max. O Congresso sempre tem muitos assuntos em pauta para o semestre que vem, tem muita coisa importante. Agora, o Judiciário, o que é a tendência para 2024? O perfil mudou do presidente, né? Então, nós tínhamos aí, então, a ministra Rosa Weber bastante reservada, bastante aí, avessa a dar entrevistas, é um perfil mais técnico, um perfil mais discreto. E quem assumiu agora foi o ministro Barroso, que tem um outro perfil. O ministro Barroso é um perfil mais aberto a entrevistas, ele gosta bastante da mídia e participar de eventos, a gente compreende. Tem um outro perfil, claro. E com esse outro novo perfil, a ideia é finalizar aquilo que foi discutido no passado, que foram assuntos de grande relevância. Então você teve aí, antes de entrar nesses dois assuntos, por exemplo, a questão da correção do FGTS, deve ser no primeiro semestre agora a previsão, o ministro Barroso foi o relator desse caso. Nós temos também a revisão da vida toda do INSS, o pessoal aí que é aposentado tem que ficar ligado, a possibilidade agora do próximo semestre resolver essa questão da revisão da vida toda. E basicamente aquilo que é o carro-chefe na época do Barroso, quando me relator, nesse caso do aborto. Então você sabe que aqui no Brasil nós temos a proibição do aborto, a exceção de casos envolvendo a questão do risco à saúde da gestante, a violência sexual e a questão da anencefalia. Então são essas três situações específicas que autorizam. Fora disso, nenhuma situação autoriza. Nós temos a questão da prisão para a mulher que faz isso. Então, houve a manifestação junto ao Supremo para evitar que isso prosseguisse, ou seja, a inconstitucionalidade de 2 artigos do Código Penal e a discussão da prisão ou não da mulher que interfere na gravidez até o 3º mês de gestação. Então, qual é a discussão central? É afastar a prisão da mulher que interrompe a gestação até o 3º mês. E aí, claro, há uma discussão a respeito da formação do feto até esse momento. E aí nós temos posições contrárias. Se não me engano, foi no estado de Alagoas, Max, que se criou uma legislação que determinava que a mulher, ao realizar a interrupção da gravidez, tivesse que ver o feto. Que situação, hein? Claro que essa lei ela é incompatível com a legislação, mas não sei como é que está hoje lá no estado de Alagoas com relação a isso. Mas você vê que há uma discussão muito grande, o ministro Barroso quer pautar isso ainda para o primeiro semestre de 2024, e a tendência muito grande aqui é que a gente tem um embate muito forte. Nós temos aí ministros que são mais voltados a um posicionamento mais conservador, né? O próprio ministro Flávio Dino, que entrou agora, falou que tem um posicionamento contrário a essa situação. Então, é um julgamento imprevisível nesse sentido. Por outro lado, Max, nós temos aí também a previsão, nós discutimos semana passada isso, e o ministro Barroso vai pautar agora para o primeiro semestre também, é a questão das drogas. E, claro, a questão das drogas envolve, na verdade, não é liberação do uso, na verdade, é estabelecer um percentual objetivo da quantidade de droga que vai poder ser portada para configurar o usuário do traficante. Que hoje não tem isso, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque hoje como é que funciona? O critério hoje são vários outros, né? Então você tem o critério do local que a pessoa está portando essa substância, a natureza da substância, quantidade, é todo um conjunto de circunstâncias para saber se a pessoa está traficando ou se está aportando para consumo pessoal. E isso fica a critério de quem? Fica a critério de quem vai analisar a questão, por exemplo, do policial. É ele que vai, ao analisar a questão, identificar se ali é uma situação de flagrância, no caso de tráfico ou não, para levar para o magistrado decidir se há ali ou não uma questão de traficância ou de uso. Então, o que se quer chegar lá no Supremo? É um critério mais objetivo para se entender ou para se afastar ou determinar claramente se a pessoa é ou não o traficante dos entorpecentes. Só que, como outros assuntos, Max, isso também leva a uma polarização muito grande, né? Então, você vai ver pessoas que dizem que agora vai liberar todas as drogas, né? Agora vai poder fumar de qualquer jeito.
vai virar aí uma república aí de drogados, e aí desinformação a gente tenta trazer aí nas redes sociais também, ou aqui nesse espaço, essa informação da questão de saúde pública que nós estamos vendo cada vez pior, a política de desinternação manicomial que existe hoje no CNJ já tem buscado tirar essa política pública de internação de manicômios, antigos manicômios, sabe, Max? Hoje em dia a tendência é verificar que esses locais não são aptos a recuperar esse tipo de situação, de doença, que é crônica, não tem cura aparente, pelo menos no primeiro momento. Então, há todo um contexto de saúde pública que deve ser discutido. Por outro lado, pessoas que unicamente entendem que a prisão é o caminho. E aí você vê a falha no Estado em cuidar dessas pessoas. Pois não, Dayan? Perdão de interromper, nós trabalhamos esses 3 assuntos. Antes da gente encerrar a nossa conversa, eu queria a tua leitura em relação a esse primeiro ano do governo Lula e os embates que ele teve, se pessoas do Centrão se aproximaram ainda mais dele. É aquela situação, quem está no governo, o Centrão vai estar junto. Queria que tu colocasse essa situação, qual a tua avaliação? O presidente Lula saiu bem nesse diálogo com o Senado, com a Câmara Federal, com os nossos senadores. Como é que foi esse embate? Ou não chegou a embate? Aquela oposição que se esperava por parte do bolsonarismo não foi tão forte como se entendia? Ótima pergunta, Dan. Inclusive, já fica o convite para o sábado pela manhã, agora a partir das 9. A gente vai discutir esses temas, vai fazer um balanço dessa gestão política aí em 2023. Temos um minutinho. Mas já adianto, Dayan, que, como eu sempre falo, eu vou falar mais uma vez, em política, lá em Brasília, o pessoal troca de meia sem tirar o sapato, Dayan. Então, lá se acomoda tudo. Bem-vindo então, ao Brasil, né? O Centrão está sempre no governo, independente de quem está no espectro político. Essas conversas, esse jogo de ganha e leva, que é uma questão muito comum. As emendas são liberadas, os votos são dados a partir dos conchavos e acordos e ajustes políticos, isso desde que o Brasil, lá da República Velha até hoje. E isso não mudou muito. O presidente atual tem grande articulação, sempre teve, com esses ramos políticos, e a princípio se manteve um ano de acomodação, tá, Dayan? Ou seja, esse ano é um ano de se conhecer, de estipular essas bases políticas. Para o próximo ano, a tendência é que isso vá se intensificar de maneira mais profunda. Rômulo, muito obrigado pela presença. Sábado, novamente, você vai estar por aqui. E é isso, assuntos quentes que ainda são notícia e 2024 vem muito mais. Sábado, uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano no mundo político. Espero todo mundo aqui às 9 da manhã. Então pronto, obrigado. Amigo. Feliz 2024, com saúde e prosperidade. Que você continue com a gente aqui, dando essa leitura do cenário político em Brasília, que é importante o público entender a informação correta e honesta. Forte abraço, Dayan. Mande um abraço pro Salgado em Macapá também. Forte abraço. Tá certo. 11h31. Bora, Dayan. Repórter CBN com o que acontece no Brasil e no mundo agora. CBN